Então, para a gente visualizar melhor esses requisitos, eu gosto de trabalhar essa fórmula aqui. A petição inicial, o que a gente tem aqui no mais, eu vou chamar de requisitos positivos, é o que a petição tem que ter, tá? Vou fazer grande aqui para a gente rabiscar. 282 mais 283 menos 295. Requisitos positivos. 283, não precisa nem ler o artigo. O 283, ele fala de documentos indispensáveis à propositura da ação, tá? Isso é um requisito inicial. Se eu preparo uma petição inicial, vamos pensar aqui, de divórcio, basta eu narrar que as partes casaram e que, em razão dos fatos, elas resolveram pôr fim ao vínculo conjugal e que a partilha dos bens vai ser feita assim, 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 e que eles, de comum acordo, assinam a petição para que esse divórcio seja consensual. Basta só eu protocolar essa petição? O que vocês acham que é essencial para que o juiz receba essa petição e aprecie o pedido de divórcio? No mínimo, a certidão de casamento. Percebe que esse 283 varia de caso para caso? Eu não preciso sair juntando certidão de casamento em todo o processo, mas numa separação ou num divórcio, eu preciso. Guarda de filhos, eu preciso juntar certidão de casamento? Precisa? Qual é o objeto? Eu não posso discutir a guarda do filho de um filho meu com uma mulher que eu não tenho nenhuma relação conjugal? Não? Certidão de nascimento, para demonstrar que um é pai e que outro é mãe. Então, olha como é que o documento já muda. Não é porque eles foram casados e se separaram, vai discutir a guarda dos filhos, precisa da certidão de casamento, tá? Um outro documento que é indispensável. Sem ele, o juiz não recebe imediatamente a petição, porque fica um vício de representação processual. A procuração do advogado. Existem hipóteses, vocês se lembram, a gente vai rever essas hipóteses durante o curso, em que, vamos supor, um caso de urgência, a parte está viajando, vai prescrever o direito amanhã, ela já me contratou, eu tenho como demonstrar isso para o juiz, fui contratado para propor essa ação, a parte precisou fazer uma viagem de emergência, não tem como assinar a procuração. Bom, se é um ato de urgência para preservar direito, o Código permite que eu informe essa situação para o juiz e faça um requerimento de juntada posterior da procuração. Aí eu tenho 15 dias, né? Prorrogáveis por mais 15 dias, tá? Então, 283 é um requisito que vai variar de acordo com o caso, ok? O 282, ele traz um rol com, acredito que 7 incisos. Eu estou dizendo acredito que as férias aí de fim de ano fazem a gente perder um pouquinho a memória. São 7, né? Quem estiver acompanhando aí. E a gente vai estudar um por um deles, mas antes eu quero dar essa visão global aqui para vocês. O artigo 295 eu coloquei com menos aqui para chamar a atenção de vocês que essas hipóteses aqui, elas têm que ser evitadas. Isso aqui é negativo, isso é ruim para a petição inicial, tá? Porque as hipóteses do 295, quando você incide numa delas, você pratica o que a doutrina chama de vícios insanáveis. Vícios insanáveis. Vocês vão encontrar isso na doutrina. Eu gosto de deixar um asterisco. Por que eu gosto de deixar um asterisco? Porque em duas dessas situações aqui, o vício não é tão insanável. O Código permite que o juiz possibilite a correção do vício, tá? Mas a doutrina, como está no artigo só, a doutrina diz que são os vícios insanáveis, e se você esquecer um desses aqui, a gente vai falar em vícios sanáveis. Vícios sanáveis, vícios insanáveis. Se eles são insanáveis, qual vai ser a consequência para a petição inicial? Indeferimento. Indeferimento da inicial. Toda vez que vocês pegarem uma sentença de indeferimento, vocês vão ver a parte dispositiva assim: ante o exposto, indefiro a inicial com fulcro no artigo 295 do CPC. Aí vai sempre citar o inciso, porque são vários incisos.
Oi. Quais que são do 295 que o senhor falou que são mencionados? Eu vou um por um também. Eu vou inciso por inciso, para não confundir, tá? Hoje ainda a gente vai falar disso. Nesse caso aqui, se os vícios são sanáveis, qual é a consequência? O juiz, ao apreciar a petição inicial, lê, opa, faltou aqui a indicação da causa de pedir. Vai mandar o autor emendar a inicial. Então, vícios insanáveis provoca a incidência de um outro artigo, que é o 284, que é o artigo que determina a emenda da inicial. Aí sai aquele despacho publicado no DJ. Quando o juiz é gente boa, sai assim: ao autor para emendar a inicial no prazo de 10 dias, especificamente no que se refere à ausência da causa de pedir. O juiz que já está meio cansado do exercício da profissão, ele faz só assim: emende-se, ponto. E você fica procurando, porque às vezes você não percebe qual é o erro. Eu gosto sempre de contar um caso. O meu padrasto era juiz de uma vara de fazenda pública e ele tinha um amigo advogado que um dia o procurou e levou a cópia de uma petição inicial que tinha recebido o despacho de emende-se, ponto. E aí ele falou: olha, fulano, me ajuda aqui, porque nos meus 10 anos de advocacia, eu nunca me deparei numa situação dessa, eu não estou encontrando a falha. Eu já olhei, já revisei os requisitos e estão todos aqui. Aí meu padrasto foi e olhou. Tá tudo aqui. Vamos fazer o seguinte: o juiz que despachou é meu amigo. Deixa uma cópia disso aqui que eu fiquei curioso agora, eu quero conversar, perguntar para ele o que é. E aí ele foi e conversou com esse juiz, que hoje é um desembargador aposentado do TJ. Graças a Deus. A jurisdição dele era mais ou menos dessa forma. Vocês sabem o que estava errado na petição? Na ótica do douto magistrado? Como é que a gente começa o endereçamento mesmo? Excelentíssimo. Sabe como é que o advogado tinha começado? E ele disse que essa era a falha. E aí ele falou: veja bem, você também ficou indignado, ainda queria que o outro ficasse indignado. Se a gente permite que isso aconteça, daqui a pouco não respeitam mais a gente. Agora, a Constituição diz claramente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A lei diz que você só é obrigado a emendar a inicial, está no 284, quando ele fala, quando faltarem os requisitos dos artigos 282 ou 283, tá? Mas isso é de verdade, essa história é verdadeiríssima mesmo. Acontece, tá? Antigamente acontecia mais. Hoje, o CNJ impede que aconteça muita coisa. Vocês, felizmente, não vão ser submetidos a esse tipo de constrangimento. Que, na verdade, o constrangimento não é nem para o advogado. Quem é que sofre? Se a parte estivesse precisando de uma antecipação de tutela, porque cortaram o salário dela, né? Então, a parte é que acaba pagando. Então, de novo, eu vou falar durante o semestre inteiro esses artigos. Esses artigos vocês vão sair daqui com eles martelando na cabeça. Requisitos da inicial 282 e 283 são positivos, tá? Se faltou um documento, o juiz indefere? Não. Faltou um documento essencial, o juiz manda emendar a inicial. Faltou o requerimento de citação do réu, o juiz manda emendar a inicial. Agora, a parte é ilegítima. Um exemplo. Vou dar um exemplo interessante para vocês do 295. O advogado não sabe escrever. Quem está com o código aí? Abre o 295.